Damos início ao webinar TJDFT Talks, experiências sensíveis na promoção do acesso à justiça. Este evento faz parte da 13ª Semana Nacional de Conciliação e está sendo transmitido ao vivo pela internet. Agradecemos a presença de todos, ao grande apoio dado pelo Conselho Nacional de Justiça e a bela contribuição da musicista Devamani. Informamos aos presentes neste auditório que as senhoras e senhores poderão participar do TJDFT Talks por meio de perguntas por escrito. Os que estão assistindo pela internet podem enviar suas indagações pelo espaço de comentários disponível na página do YouTube. Teremos 7 palestras nesta noite. A primeira será Proteção para as Mulheres em Situação de Violência Doméstica, com a juíza Fabriciane Zapata, coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher. Depois teremos Você está se preparando para a sua velhice, com a juíza Monize Marques, coordenadora da Central Judicial do Idoso. A próxima será O papel do judiciário no tratamento do superendividamento, com a juíza Caroline Lima, coordenadora do Sejusc Super e do Sejusc JEC. Após, O que é Justiça Restaurativa? Será proferida pela juíza Catarina Correia, coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa, e por Júlio Melo, coordenador administrativo do Núcleo de Justiça Restaurativa. Logo após, será a vez de O papel da justiça comunitária na democratização da justiça, com a juíza Gláucia Foley, coordenadora do programa Justiça Comunitária. A palestra seguinte será Sociedade e Estado, brigar para quê?, que será ministrada pela doutora Fabiola Orlando, advogada e mediadora. Por último, teremos Justiça além do processo, por que vale a pena conciliar?, com a juíza Luciana Sorrentino, coordenadora do NUPEMEC. Convidamos a desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, segunda vice-presidente do TJDFT, a fazer a abertura do evento. Boa noite, desembargadora Sandra de Santos, muito digna primeira vice-presidente deste colendo tribunal, minhas valorosas juízas, que cumprimento na pessoa da doutora Luciana Sorrentino, que é também a nossa juíza assistente da segunda vice-presidência, minhas maravilhosas juízas que concretizam cada vez mais e tornam efetiva essa nossa justiça multiportas. E vamos, no contexto dessa Semana Nacional de Conciliação, procurar ainda sensibilizar mais as pessoas, divulgando essas portas que a justiça oferece, além daquela tradicional, que é o ingresso em juízo com processo adversarial. Porque o que procuramos fomentar é a cultura da paz, a cultura do diálogo, para questões cíveis de um modo geral, como aquelas ligadas a relações de consumo, também as questões ligadas ao superendividamento, decorrência muitas vezes das relações de consumo, questões de família, ainda aquelas problemáticas todas envolvendo idosos em situação de risco, mulheres em situação de violência doméstica. Depois ainda mencionaremos a valorosa justiça comunitária e as amplas esperanças e expectativas que se tornam realidade da nossa justiça restaurativa. E saliento inicialmente que há necessidade de olhares diferenciados para toda essa temática. Por exemplo, em se tratando dos idosos em situação de risco e as mulheres em situação de violência doméstica, a ênfase maior é na função de proteção. Não há que se falar tanto em pacificação e cultura de diálogo, porque esse só se torna possível entre iguais, porque aí se requerem relações horizontais, relações de coordenação. Já quando se trata de direitos disponíveis,
transacionais, aí sim, transacionáveis, suscetíveis de uma transação, aí sim, esse olhar diferenciado já vai colocar a ênfase na cooperação. E aí estimulamos o protagonismo das partes, a fim de que elas busquem construir a solução para os seus próprios casos. Porque, vejam bem, há necessidade de se intensificar o diálogo a fim de que se congreguem outros saberes. Há muito já sabemos, não basta o direito. A solução jurídica, puramente jurídica, dada por um terceiro imparcial, o juiz, fazendo atuar o direito objetivo aplicável ao caso concreto, não leva à paz social, não resolve o conflito. Ontem mesmo vimos no noticiário a dramática notícia da morte de um casal de advogados. E uma causa tão singela. A advogada patrocinar a causa da própria filha, pedindo danos morais contra um adquirente de um veículo que não passara o bem para o seu próprio nome, acumulando-se então muitas e muitas multas. Condenada a pagar, pasmem, danos morais de R$2.000. O réu, indignado, matou o casal, com requintes até de crueldade. É essa notícia que traz, ou seja, ele é o principal suspeito. Como veem, não basta o direito, há necessidade dessa conjugação, então, dos saberes. E as partes, primeiramente, devem estar até informadas dos direitos. Isso a doutora Gláucia Fassarelli vai falar muito ao expor um dos objetivos da justiça comunitária, porque não estamos buscando uma solução de alguém que desconheça o que tem direito. Trata-se da necessidade de uma decisão informada, em que as partes busquem, então, uma solução que congregue outras necessidades, a situação peculiar de cada uma, e, com isso, então, elas ficam também alertadas dos riscos da demasiada demora na solução de litígios no nosso sistema tradicional, que é importante salientar que os conflitos se agudizam com o decorrer do tempo. Há uma espiral crescente e de tal sorte podem se tornar agudos que dilaceram, como eu costumo dizer, o tecido social. Em relações familiares ainda fica pior, porque impossibilitam, quando a conjugalidade chega ao final, impossibilita até uma comunicação amigável indispensável às relações de parentalidade. Daí, então, os serviços que também oferecemos nas oficinas de parentalidade, que, até por graça de Deus, estamos podendo, com o auxílio de valentes servidores, basta um numa oficina e 9 voluntários. O acesso foi enorme à última formação e, com isso, se permite, então, que os filhos, as principais vítimas desse embate no fogo cruzado de pais, não sofram mais ainda nessa situação tão dramática que vem a ser o término de uma relação conjugal. E temos que ver, igualmente, que com os processos adversariais, nós vamos ver um abarrotamento das vias judiciais tradicionais. E a Constituição manda que se resolva os processos em tempo razoável. Só que tempo razoável não é tempo rápido, nem sempre. Há litígios que demandam um aprofundamento na colheita de provas, na bilateralidade da audiência, que sempre seja ouvida a parte contrária a cada novidade que surgir no processo. Então, nós temos sempre que enfatizar a vantagem de se obter solução harmoniosa, porque no processo adversarial não é
a situação de um ganha e outro perde. Todos perdem, porque, afinal de contas, o vencedor perde tempo e desgaste emocional. Já com a solução consensual, na verdade, todos ganham. Agora ficou mais clara a questão, não é? Todos ganham e, com isso, se obtém a verdadeira pacificação social, o empoderamento das pessoas, o empoderamento da sociedade e maior comprometimento daqueles que construíram a própria solução do litígio como cumprimento, gerando menos problemas na fase, então, de execução. E, então, sem mais delongas, vamos ver a exposição de nossas valorosas juízas, dos valorosos operadores do direito na área da nossa justiça multiportas. Muito obrigada, senhores.